Olá, eu sou Saor Lucena. Seja bem-vindo ao Evangelho em Questão. O cristão deve estudar teologia? A teologia é só para quem tem fé? E filar é pecado? Essas e muitas outras perguntas vamos estar respondendo no programa de hoje. E quem vai nos ajudar é o pastor Bruno Pontes, que é doutor em teologia, mestre em ciências da educação, especialista em educação, ética, capelania e missão no exterior, além de ser bacharel em ciências sociais, licenciado em letras, línguas clássicas e também pastor da Segunda Igreja Batista de Tibiri 2. Seja muito bem-vindo, pastor. É muito bom tê-lo aqui no programa. Saul, é um prazer, né? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. E eu fico feliz em trabalhar uma temática tão boa como essa. Eu espero poder ajudar aqui o programa, também como o público que vai estar nos ouvindo, que também a gente possa aprender e compartilhar juntos desse conhecimento. Amém. Pastor, então vamos começar pela pergunta mais óbvia. Já que vamos falar sobre educação cristã, sobre um ensino e tudo mais, o que é educação? Educação é o meio pelo qual a sociedade, uma cultura, eles transmitem conhecimentos, né? E essa transmissão de conhecimento, ela está relativa a toda essa operação que tem de transferir valores, cultura, a fé, todos os processos que envolvem o ensino e a aprendizagem. Essa é também uma educação. E todo cristão, ele deveria estudar teologia ou isso é só para aqueles que querem se dedicar a um ministério, algo mais especial? Eu sempre digo aos meus alunos também, e seminaristas, que eu acho que tem 3 cursos que deveriam ser obrigatórios, né? A teologia, para a pessoa conhecer a sua fé, saber o que é que ela acredita. O curso de direito, para saber os seus direitos e os seus deveres como cidadão. E o curso de letras, que é para aprender o seu idioma. Eu acho que todo cidadão deve, por obrigação, reconhecer a sua fé até para defender aquilo que acredita e não ser levado por qualquer outro tipo de vento de doutrina que possa fazer, né, ele ter dúvidas sobre o que ele acredita. Mas teologia, no caso, ela é só para quem tem fé ou até para as pessoas que não têm fé, que dizem pelo menos que não têm fé em nada? Pronto. Vamos para a etimologia do assunto, né? O que é etimologia, só para definirmos mais para o pessoal? A etimologia é o conceito da palavra, o que ela significa em si, né? A própria palavra. A palavra teologia, ela é verdadeiramente um conceito de Deus. A teologia, enquanto ciência, ela tem uma visão metodológica, mas enquanto conhecimento de Deus, teologia é todo o conhecimento que faz essa relação de Deus para com o homem e do homem para com Deus. Então, todas as vezes que o homem pensa em Deus, ele está fazendo teologia. Todo mundo tem uma teologia. E eu acredito que hoje não é somente quem tem um ministério pastoral ou quem tem um chamado ministerial para fazer teologia, não. Mas às vezes é só algum curioso, um interessado em estudar religião, ele tem o direito, porque além de ter os seminários que precisam de uma orientação pastoral, tem que ter uma confissão de fé, mas nós podemos ter faculdades abertas para isso, como por exemplo a PUC de São Paulo, a Unicap, aqui em Pernambuco, onde pessoas sem nenhuma vocação religiosa podem fazer o curso de teologia, que é um bacharelado reconhecido pelo MEC, e é um curso de graduação para estudar e trabalhar na área de religião. Então, voltando para o estudo do cristão em si, ele deveria estudar outras matérias também, como ciências, matemática, história, enfim, todas essas áreas? Saul, com certeza, né? O conhecimento ele é fundamental para quem quer seguir qualquer religiosidade ou até trabalhar na área de administração do conhecimento. Infelizmente, nós temos uma herança maldita, eu vou até utilizar esse termo, de que quem estuda é como se estivesse apostatando da fé. Que estudar fosse enfraquecer a fé de alguma pessoa, e isso não é verdadeiro. Porque, inclusive, no livro de Oséias deixa bem claro que o povo peca por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. E Jesus era um grande político. Jesus era conhecedor das formações políticas, ele falava com os políticos romanos, falava com os políticos hebreus, falava com os gentios, os gregos, e saber trabalhar com isso tem que ter conhecimento. Conhecia das escrituras. Então, quando na Idade Média, principalmente no período da patrística, nós descobrimos que era proibido ter outros estudos, mas se estudava retórica, estudava filosofia, estudava conhecimentos da área de literatura, e essas 3 bases depois virou o quaternum, né, o quatrum, que trazia essa ideia latina, que era 4 disciplinas que fomentavam o início de ciência. Então, até hoje, a gente ainda tem um preconceito de que quem vai estudar no seminário já deve ter escutado, eu tenho certeza que talvez alguém já escutou, não, vai enfraquecer a fé, vai ficar doido. Vai esfriar. Né? Vai esfriar. Eu escutava muito isso, né? Quando estava no seminário, na Igreja Batista de Manaíra, né?
Algumas pessoas diziam, olha, depois que você estudar teologia vai ficar doido, né? E pelo contrário, eu fiquei, foi bom, e quem reclamava que ficou doido, eu tive até que visitar, né, em algumas outras relações emocionais, mas acredito que sim, o crente ele precisa, o cristão como um todo, ele tem que aprender outros conhecimentos, porque a teologia também é uma ciência, e como ciência ela exige método, ela tem metodologia, tem referencial teórico, é necessário fazer interpretações, e quando a gente perde essa essência do conhecimento dos estudos, nós somos mais fracos na nossa fé. Na verdade, o conhecimento nas ciências, ela nos fundamenta, nos dá mais autoridade. E nos fortalece. E nos fortalece com certeza, né? Com certeza. É diferente, é muito diferente quando você pega uma pessoa que é esclarecida no assunto, que tem uma outra formação para falar sobre determinado assunto, ela tem mais propriedade. E, infelizmente, a gente perde isso quando deixa de estudar outras matérias, como biologia, física, química, matemática, antropologia e assim por diante. Então, no caso, o senhor começou citando lá, houve um tempo em que era meio que proibido estudar outras matérias, a igreja proibiu isso? Exatamente. Não só proibiu de estudar, Saul, mas também criou-se um index prohibitorum, né? Uma relação que eu costumo brincar com meus alunos de filosofia, que foi a relação do proibidão. Qual era o proibidão? Tinha vários livros que era proibido você ler. Você não podia ter acesso diretamente aos textos platônicos, dos diálogos de Platão, como Timeu, né? Até mesmo o Íon. Você não poderia ler Homero por causa dos mitos, como a Ilíada e a Odisseia, que hoje são clássicos e as crianças já leem e fazem esse tipo de importação. No Brasil, até há pouco tempo, durante o manifesto do 22, né? A gente começava a Semana da Arte Moderna, até o próprio Monteiro Lobato foi proibido no Brasil de ser lido pela Igreja Católica, né? E isso criou um grande problema. Então, às vezes, trabalhar com outras ciências, fazer uma leitura, por exemplo, da teoria da origem das espécies, de Charles Darwin, trabalhar com física quântica, isso seria, na verdade, proibidíssimo, né? Dentro das igrejas, e é por isso que nós temos tanta ignorância a respeito dos assuntos, nós não sabemos debater sobre evolução, sobre design inteligente, nós não temos capacidade de trabalhar sobre os aspectos biológicos, até mesmo das relações, né, psicológicas, por causa exatamente dessa falta de conhecimento, que foi a herança que a gente recebeu do não estudar as outras ciências. Mas assim, existiria pelo menos algum assunto, ou seja, alguns, que realmente o cristão não deveria se dedicar a estudar? Não. Eu acredito que o cristão ele tem acesso a tudo. Tudo nos é lícito. Nem tudo nos convém. Eu acredito que esse nos convém de Paulo é uma orientação de aprofundamento. Eu tenho que ter consciência, por exemplo, do Corpus Hermético, que é um texto latino, que já foi uma tradução de um texto egípcio, e dele saem algumas fraternidades, como a maçonaria, a Rosa Cruz. Mas se você não tem acesso a esse tipo de texto, se você não consegue compreender bem essa visão, eu não posso discutir com alguém que duvida ou impõe outra religiosidade, por exemplo, o Corão. Né? Hoje se fala tanto do islamismo, se fala tanto desses processos do Estado Islâmico, do islamismo brando, do islamismo ortodoxo, e, na verdade, por não conhecer, eu conheço poucos, na verdade, como cristãos, que conhecem o texto do Alcorão. E até falar sobre a própria Tanakh, que é o Antigo Testamento, ou discutir sobre o Bhagavad Gita, do hinduísmo, ou ver até textos agnósticos. E isso cria uma deficiência, porque quando a gente não conhece, a gente não estuda, a gente não tem como debater. E aí, ao invés de transformar uma apologética, a gente acaba fazendo apologia. E apologia é crime. A gente não pode ofender a fé do outro. A gente tem que aprender a nos defender. Defender a nossa fé. E isso que é importante para o cristão. O cristão não está aqui para acusar ninguém. O cristão está aqui para ter conhecimento e defender aquilo que ele acredita. E não ofender ou destratar a fé ou o conhecimento do outro. Então, no caso, nós devemos estudar até assuntos que tentam desprovar a nossa fé, como materiais ateístas ou, como o senhor citou, materiais de outras religiões. O que é que nós podemos aprender realmente com isso, assim, relacionado a defender a fé? Como deveria ser a leitura de um cristão desses materiais? Pronto. Quando a gente fala sobre o ateísmo, o agnosticismo, entre outros grupos de religiosidades que na verdade não é que cheguem a destratar a fé do outro, mas que tem uma posição mais dura e mais rígida com relação ao cristianismo. E às vezes quando esse tipo de diálogo ele ocorre, é necessário para que o cristão ele entre dentro desse universo e entenda o processo histórico, a formação e os referenciais que levaram a tudo isso. A gente sabe, por exemplo, que durante o Iluminismo e no Renascimento, essa ideia de igualdade, liberdade e fraternidade trouxe a inclusão de muitos outros valores que vai ter uma consequência um dia, né? E às vezes liberdade demais, tudo que é dado demais é veneno. E a gente não pode mergulhar demais, porque já não nos convém, como Paulo já disse. Mas eu preciso conhecer o processo histórico, saber quem é o criador, por exemplo,
da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é Joseph Smith, ou trabalhar, por exemplo, quando foi que se chamou de mormon, de onde veio a teologia adventista, qual a diferença do espiritismo kardecista para outras formas de espiritismo, porque eu também não posso generalizar quando for discutir com outras pessoas. E é isso que a gente acaba machucando e ofendendo, tendo relações pela falta desse conhecimento histórico das religiões, ou da própria psicologia da religião, sociologia da religião e do próprio fenômeno. Então, eu olho para outra religião e, como cristão, eu preciso entender a fenomenologia, a hermenêutica, a interpretação dessa fé, para que eu possa defender. Sobre uma matéria, é o português, né? O português, que é a nossa língua. No caso, eu vou até falar como a língua nativa da pessoa. Ela deveria ser mais estudada do que nós estudamos o nosso português? O senhor acha que ele é essencial para outras áreas do ensino, como, por exemplo, o estudante de teologia deveria ter um domínio melhor da língua dele? Eu acredito que sim, Saul. Na verdade, eu acho que deveria ser obrigatório. Eu sou professor de seminário desde 2006, né? Quer dizer, eu vou estar completando aí quase 10 anos já em sala de aula. E eu acredito que devia ser, inclusive, obrigatório. E não somente um período ou apenas uma disciplina, mas contínuo. Porque, venhamos e convenhamos, é muito feio, né? Você vê um sacerdote, que é alguém que se formou depois de 4 anos, ele não ter condições de, durante exprimir a mensagem, porque a palavra, ela é escrita, né? Nós trabalhamos com texto que trabalha com análise textual, e a gente tem dificuldade, por exemplo, de fazer concordâncias verbais, nominais, não consegue descobrir o que é um sujeito e um objeto. Então, quando saber que Deus é Deus e Deus não é uma árvore? Quando saber que Deus é Deus, se eu não entendo a própria gramática? E a gente cria um problema muito grande, porque essa dificuldade acaba, ao invés de ajudar as pessoas, porque a língua, ela tem que ser muito clara. E o texto sagrado, ele já é complexo. Ele é de uma outra cultura, se passa em outro tempo. E a gente, quando tem dificuldade de anunciar, fazer o querigma, né, de proclamar essa palavra, eu tenho que fazer com que o ouvinte ele entenda muito bem a mensagem que eu estou passando. E por não saber muito bem a minha própria língua vernácula, a minha língua mãe, as pessoas, ao invés de aprenderem sobre a Bíblia, elas acabam criando outros conceitos, interpretando de forma errada, e, na verdade, ao invés de se apaixonarem pelo texto bíblico, elas acabam criando aversão. Elas ficam com dificuldade. Olha, pastor, eu já escutei muito isso. Pastor, eu fui na igreja de fulano de tal, e quando eu cheguei lá, ao invés de entender, agora que eu fiquei confuso. Agora que eu estou com medo, não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo, se eu posso bater na minha mulher ou se eu não posso, se eu como carne de porco ou não como, porque o pastor, em vez de me ajudar, me atrapalhou. Então, esse é um relato do cotidiano, né? Esse relato cotidiano, ele é fundamental. Por exemplo, eu pastorei uma igreja lá em Tibiri 2, como você sabe muito bem. Nós criamos um projeto durante um tempo, chamado do EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, porque eu cheguei na igreja e nós tínhamos vários analfabetos, tínhamos quase 20 analfabetos na igreja. E eu não poderia, de forma nenhuma, pedir que um membro da minha igreja lesse a Bíblia ou fizesse uma análise, porque eu não gosto de obrigar ninguém a fazer nada. Nós somos livres. E as pessoas têm liberdade para ler as Escrituras. Então, imagina como é que eu posso estar falando de alguma coisa que dentro da minha própria igreja, o membro, ele não consegue ler. Então, a gente precisa trabalhar esse ponto primeiro, porque o Evangelho são as boas novas. Mas as boas novas de quem? De alguém que era analfabeto e hoje consegue ler. De alguém que não podia, mas dependia de um sacerdote, de um profeta para trazer a palavra, mas agora ele tem o Espírito Santo, ele pode ler sozinho. E sem a língua portuguesa fica difícil. Então, eu acho, sim, fundamental. Eu acredito que os seminários estão pecando nesse aspecto, né? Deveriam investir mais sobre metodologia da pesquisa científica, fazer com que os alunos de seminário produzissem artigos, trabalhassem com a retórica, né? Durante muitos anos, a teologia tinha cadeiras específicas só da área de filosofia e de linguagem, né? Escrevia textos, tinham vários tipos de teologia. Hoje nós temos um déficit muito grande por causa disso, pelo preconceito com a língua. Se quer pregar, mas não quer aprender a pregar. Então, não saia daí. Se você quer saber se a igreja deveria ensinar o português ou outras matérias, se o cristão pode ser um aluno ruim, se ele pode filar, se filar é pecado, não saia daí. Vamos a um pequeno intervalo. Vamos conhecer mais? Olá, voltamos com o Evangelho em Questão. Se você não pôde assistir a primeira parte do programa em que estamos falando sobre educação, você pode acessar o nosso canal no YouTube ou ficar atento à nossa reprise, domingo a 12h30. Pastor, eu queria continuar agora falando sobre o que o senhor terminou no último bloco,
falando sobre o português. O senhor acha que tantas interpretações erradas que existem por aí das escrituras são devido ao pouco português da maioria dos seus leitores, ou até mesmo do português dos sacerdotes, dos pastores que estão ali ensinando os mais leigos? Bem, Saul, eu acredito sim. E quando a gente fala a respeito da língua portuguesa, nós temos que entender que o cristianismo, ela trabalha com um livro sagrado. E existe uma ciência para isso. Existe a hermenêutica, que é uma disciplina da teologia que nos orienta através de métodos, né? Eu utilizo, por exemplo, o método histórico-crítico para fazer uma leitura. Nós temos a exegese, que já é uma tradução, uma parte textual, onde a gente vai discorrer sobre o assunto de forma pautada, envolvendo os aspectos históricos, envolvendo a narrativa, os gêneros textuais. E como se trata de palavra, o desconhecimento do seu idioma e da língua, inclusive as línguas clássicas, o hebraico e o grego, dificulta a gente correlacionar, porque nós estamos trazendo, e todo tradutor é um traidor, porque a língua dele também não aborda, não consegue, né, colocar dentro do escabouço todo uma gama de palavras que existe no outro idioma. Nós temos Expressões, né, que são nós não usadas. temos, né, essas expressões idiomáticas, nós não temos como equiparar uma palavra para outra, e criamos uma forma de traduzir, né, essas ideias. E muito do que acontece, por exemplo, de novas religiões que acontecem, movimentos religiosos baseados em cima de textos isolados, é que é o grande problema. Porque se verdadeiramente fosse trabalhado a questão do estudo linguístico, se fosse verificado a importância das traduções bíblicas, se fosse trazida também à tona essa ideia de interpretar na língua e fazê-la entendível para o público, a gente começa a perceber que isso auxiliaria muito nos problemas que nós temos dentro da própria igreja, né? Problemas, por exemplo, de conflitos de visões teológicas, pessoas acreditando em uma determinada área teológica e outros em outra. Isso divide igrejas, isso causa prejuízos, porque tem pessoas acreditando que vão para o céu de uma forma, acreditando que se continuar assim vão para o inferno. Então, essa dificuldade de leitura pode prejudicar toda a estrutura da religião cristã e da igreja e da própria vida da pessoa, que por causa de más interpretações, já soubemos de vários casos de suicídio e até de assassinato por fazer uma leitura errada do texto bíblico. Então seria dever da igreja ensinar o português ou outras matérias? O senhor, no último bloco, disse que a sua ensina português, não é isso? Começou lá. Mas seria um dever de toda a igreja, o senhor acha? Acredito que sim. E isso não é a teologia da missão integral na teoria. Porque o evangelho, ele é isto também. A gente precisa entender que não é somente dar o evangelho para a pessoa e a pessoa continuar do mesmo jeito que ela está. Ela precisa transformar. E essa transformação, ela se dá dentro de um processo cultural, de um processo linguístico, de um processo de visão financeira, de um processo de visão relacional, de visão sexual, e todas essas visões, porque é multifatorial, é bom colocar isso aqui em pauta, ela tem esse papel de auxiliar, e é obrigatório. Uma vez um doutor da lei chega para Jesus nos evangelhos e diz, olha, eu conheço de cós salteado, eu conheço a Bíblia para frente e para trás. E Jesus pergunta para ele, e você entende o que você lê? Porque não adianta ler sem entender. Esse é o grande questionamento do Evangelho. Pessoas que conhecem a Bíblia, são biblistas. Sabem memorizadas. Não, memorização é com ele mesmo. Ele sabe de Gênesis a Apocalipse de um ponto a outro. Mas se você perguntar o que significa, ele vai ter dificuldade. Então ele não soube ler. Ele não soube entender. Ele não fez uma hermenêutica, não fez uma interpretação textual. E é nisso que a igreja se equivoca. Ela tem a obrigação, sim, o papel de dar mais do que simplesmente o ensino bíblico. Elas têm que viver isso e transmitir isso através da vivência e da educação dentro da própria igreja, porque a igreja também tem que educar, porque Jesus era chamado de mestre, e mestre é professor. E se Jesus não tem vergonha de ser chamado assim, então por que as igrejas hoje não ensinam? As igrejas devem ensinar, isso é um papel bíblico, isso era o que Jesus fazia. Hoje as pessoas querem pregar, mas não querem ensinar. Só que não existe, né, igreja sem mestres, não existe igreja sem educação. Agora, passando um pouquinho do lado dos professores para o lado dos alunos. O cristão, ele pode ser um aluno ruim, pode ir para a recuperação, botado para fora de sala, ou ele deveria ser um dos alunos mais dedicados e mais destacados da sua classe? Esse é um problema, né? A educação e a conduta, ela também é multifatorial. São várias condições que fazem de um aluno bom ou um aluno ruim. Não é só nota, né? Eu gosto de uma expressão bem nordestina, que é chamado, que tem a diferença do caba bom e do caba safado, né? O caba de peia. Essas expressões que parecem ser muito fortes, mas é uma expressão de realidade. Porque o cristão, ele é conhecido pelo seu testemunho.
E uma das coisas que faz do aluno, né, ser diferenciado do outro é o seu comportamento. Ser um bom aluno não quer dizer tirar notas boas. Ser um bom aluno é aquele que cumpre o seu papel. Chega no horário, faz os seus trabalhos, auxilia os outros colegas, porque ele está dando testemunho de evangelho. Um aluno que ele é igual aos outros, que ele fila, que ele ajuda o outro, paga para alguém fazer o trabalho do outro, ele comete a hamartia, né, que é o pecado, a Então, no híbris. caso, filar seria pecado? Com certeza absoluta, é um erro. Tudo aquilo que me induz ao erro, tudo aquilo que é diferente do que é o correto, isso é criminoso. E tudo que é crime é pecado. Porque é tudo que fere a alma de Deus, tudo que fere a justiça de Deus. Então isso é equivocado. Então o aluno que está pagando aí, né, para a gente fazer trabalho, tem gente que está filando, você está roubando, e roubar é pecado. E toda essa estrutura, ela é importante porque às vezes não é ensinada. Porque tem muita gente que vê na igreja gente dando golpe, né? Que tem ali que vai pregar e copia, né? Faz ali um rapto de um texto e diz que foi ele que fez. Eu já vi muito isso em seminário. Gente pegar o trabalho do outro, só tirar xerox e entregar. Tudo isso é equivocado. E quando o professor não faz isso, acaba girando problema. Eu não tenho problema, eu dou logo 0 nos dois. Porque eu sei que é criminoso o que cedeu e ficou calado, como é o criminoso que pagou pelo produto roubado, né? Então a gente tem que pagar um preço também de ensinar. Porque se nós somos os primeiros corruptos, então o aluno pode ser qualquer um. Mas o aluno de Jesus, o aluno cristão, ele é diferente. Ele é diferente na sua postura. A gente não está falando de nota, mas ele tem que ser o aluno que seja digno daquela instituição onde ele estuda, e todas as pessoas sabem que, pelo seu exemplo, ele é um cristão. E falando em instituição, o cristão só deveria estudar numa escola cristã ou pode estudar em qualquer escola? E mesmo assim, se a sua resposta for que tanto faz, por que existem escolas especiais, né, escolas cristãs realmente? Bem, eu acredito que educação, ela é uma coisa, e educação cristã é outra coisa. E quando nós colocamos essa parte dividida, né, a gente tem que entender que o conhecimento secular, ele é dado pelo século, né, sobre o mundo. E se o mundo tem uma ciência para oferecer, a igreja também tem uma. Claro que eu acho importante os valores cristãos, mas não é o fato do aluno ser colocado numa escola ou numa instituição que defende os valores cristãos que ele vai ser melhor cristão. Eu não acredito nisso. Inclusive, eu dou aula em algumas instituições religiosas e é lá onde eu tenho os alunos mais problemáticos, que deveriam ser uma bênção e, na verdade, não são. Porque, na verdade, a educação cristã ela começa em casa. A escola ela não tem o papel de fundamentar os valores do cristianismo. Os valores do cristianismo são fundamentados pela família. Os valores do cristianismo são fundamentados pela igreja. A escola é o lugar de aprender outras ciências e outra produção do saber, para formar o cidadão, para encontrar um processo profissional, para se transformar num acadêmico, ir para a universidade, porque cristianismo, os valores do cristianismo, ele aprende em casa e na igreja. E aí não importa se ele estuda numa escola cristã ou não, confessional ou não confessional. Ele precisa verdadeiramente praticar a educação cristã no seu lar e nos seus relacionamentos. Então, assim, de maneira bem prática, até se o senhor puder, num passo a passo, como uma criança, vamos começar por eles, pode testemunhar na sua escola? Ótimo. O testemunho infantil, ele é muito bonito, porque ele é muito natural. E eles falam de forma muito estratégica, porque as crianças ela têm um papel fundamental na propagação dos valores. Porque uma vez aprendido na infância, as crianças elas conseguem reproduzir esse conhecimento de forma mais clara para outra criança. Eu já vi crianças pequenas evangelizando outras de forma muito bonita, né? Por exemplo, uma caiu e no chão da escola fez uma ferida, né, no joelho. Aí a outra chegou e botou a mão e disse assim, olha, um dia Jesus vai vir e vai curar você. E foi engraçado, porque quando a gente vê uma cena como essa, ele estava esperando que Jesus viesse, Papai do Céu, e curasse ele. Ou seja, essa educação ele trouxe para casa. E dias depois, eu vi um outro menino que caiu, e aquele menino que foi ajudado primeiro, ele disse, olha, Jesus quando vier me ajudar, vai ajudar você também. Então ficou guardado, né? Mas é necessário que para que esse processo de testemunho infantil ele ocorra, a gente também precisa de práticas pedagógicas que auxiliem isso, né? As igrejas devem investir na educação, na pedagogia, né, da igreja, trabalhando com imagens, com a parte lúdica, com jogos, brincadeiras, mas sempre envolvendo valores de oração, envolvendo valores de disciplina, orando em casa, falando de Jesus e dos textos bíblicos, e com certeza ele vai propagar. E hoje, na nossa igreja, né, eu posso dizer que nós temos uma outra igreja só de crianças.
E são as próprias crianças que levam outras. Às vezes eu até me surpreendi, rapaz, tem mais criança do que gente hoje aqui na igreja. E ele disse, não, porque eu chamei, eu estava vindo na rua, e eles evangelizam, porque eles não têm vergonha, eles falam, eles não têm medo, né? Inclusive hoje temos pais que se converteram na igreja, fruto da evangelização das crianças. Eu digo crianças com 7 anos, crianças com 10 anos de idade. Então não existe idade, né, para trabalhar o evangelho. E como você perguntou sobre essa ideia de idade, né, nós temos, inclusive, lá quando montamos o EJA, em anos anteriores, vimos a produção de pessoas com 70 anos de idade, 60 e poucos anos, analfabetos, e que, mesmo assim, queriam aprender para poder estudar a Bíblia e ensinar a Bíblia para outras pessoas. No caso, não tem idade para aprender. Então, não tem idade para aprender. Agora, é claro, tem que ter método, tem que ter, né, conduta, tem que ter disciplina e tem que ter investimento. E nisso, nossas igrejas aqui na Paraíba são muito omissas, né? As igrejas em João Pessoa e na Paraíba como um todo são muito omissas no ponto de vista de educação religiosa, né? Não se contrata efetivamente um profissional da educação religiosa da igreja, tudo parte da base do voluntário, né? Os seminários teológicos pagam muito mal os professores não têm uma formação adequada, inclusive, para ensinar. Já pegamos casos de professores que ensinam uma disciplina que nunca estudaram, né? É o tipo en passant, né? Eu vi por cima, eu aprendi por tabela, né? Como se a osmose fosse educação. Você junta e passa para o outro, encostando no outro. E, na verdade, tem todo um processo, né? A educação teológica, ela tem que ser bem pautada e as igrejas devem investir mais. Porque se as igrejas investissem mais na educação teológica, nós não tínhamos tantos problemas de divisão de igreja, de rompimentos e assim por diante. Então, assim, o senhor falou que as crianças, elas normalmente não têm medo de evangelizar e de chamar. Falando nesse medo e indo para o aspecto um pouco mais adiantado, né, os jovens, os adultos que estão nas universidades, muitos deles têm medo de chegar nas universidades e não só para evangelizar, mas até mesmo para manter a sua fé. Porque existe aquele tabu de que a universidade vai atacar a sua fé, ou mesmo que não seja um tabu, mas eles têm medo de não estar preparados para isso. Resumindo tudo, como um jovem, um adulto que está na universidade pode estar firmado na sua fé e ainda ser sal e luz naquele ambiente? Amém. Esse processo universitário ele é muito interessante. A universidade já diz, é um universo. Nós vamos ter vários conceitos, pessoas falando de referências de Deus, de religião, das mais diversas formas e das mais diversas expressões. A universidade hoje, ela tem vários grupos. Existe um grupo mais antigo, que começou inclusive com John Stott, né, e tudo mais na Inglaterra, anglicano, e começa um projeto da Aliança Bíblica Universitária. Um grupo de alunos universitários de vários cursos que se reúne para estudar a respeito do cristianismo. Esse grupo é conhecido como ABU, que inclusive eu sou conselheiro especial da ABU aqui em João Pessoa, né? Pastor Jorge Noda também. E nós fazemos parte desse conselho para os alunos dos centros universitários aqui em João Pessoa, por exemplo, como na Unip, né, na ASPER, na UFPB, no IFPB. E essas instituições, elas abrem o espaço para essas discussões. Nós temos grupos assim como a ABU também. Eu quero mandar um abraço aqui, já deixar pronto para o pessoal do Alfa e do Ômega, do Contra a Corrente, que também são grupos evangélicos só para estudar sobre os aspectos universitários. Qual livro o senhor recomendaria para as pessoas que querem se aprofundar nesse assunto, que querem aprender um pouco mais sobre a educação cristã e tudo mais? Ótimo, Saul. Eu trouxe, inclusive, alguns livros aqui, para a gente discutir um pouco sobre isso. Nós temos a Teologia para Amadores, que é de Alistair McGrath, que trabalha com a ideia de quem quer começar uma estrutura, né? Ele é o mesmo autor do livro Delírio de Dawkins, e quando ele faz essa proposta, é um aprendizado sobre o que é teologia. Então, é uma introdução para quem não é um teólogo, ou mais quem tem interesse, é um curioso. Então, se o aluno é curioso, ele quer aprender alguma coisa a respeito da fé, esse é um excelente livro. Né? E sempre me pergunta, é fininho, não é grosso. Ele me pergunta, não é a quantidade ou a qualidade, pergunta se é grosso, se ele é fino. Ele é fino, mas ele é muito denso no seu conteúdo, e eu indico a todos que querem aprender sobre teologia. E eu trouxe somente duas para referência, também, que é o Dr. Júlio Zabatiero, sobre novos caminhos para a educação cristã, que é da Ragnos. E nesse livro ele trabalha sobre novas propostas sobre escola bíblica, sobre teologia, sobre estudos para pequenos grupos, sobre métodos, e eu acho muito bom, eu indico também. E nós temos do pastor Lourenço Estélio Rega, que hoje ele é o diretor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, né? E é quando a teologia faz a diferença. É uma coletânea de vários artigos sobre vários assuntos, sobre várias propostas,
falando sobre a importância da teologia, até para quem não é teólogo, mas saber sobre teologia, discutir sobre teologia, isso também é importante para a vida, né? Se você quer aprender, se aprofundar mais nesses assuntos, vá lá na Gospel Mix, adquira um desses livros e aí você vai poder cada dia mais estar preparado para conhecer o Senhor Jesus e conhecer todas as áreas que Ele nos deu, que Ele nos ensinou. Na questão da semana estaremos sorteando o livro Teologia para Amadores, do L.C. McGrath, da editora Mundo Cristão. Se você quer participar, acesse nosso Facebook, responda a pergunta e siga o passo a passo. Pastor, foi muito bom tê-lo aqui no programa. Creio que o senhor respondeu a várias perguntas que todos aqui tínhamos e fomos muito edificados pela sua presença. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço, Saul, a todos os nossos telespectadores também, né, que eles possam tirar proveito e que aprendam que a nossa fé é uma fé educativa. É uma fé que precisa ser pautada na palavra de Deus e precisa também ser transmitida. E isso precisa de estudo, né? E ela é fundamental para a nossa fé. E eu acredito que foi muito bom, né? Eu deixo o meu abraço aí para todos os alunos, para todos os cristãos, para todas as ovelhas, que elas possam realmente se dedicar a essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, Saul, também, né? A TV Master, que está abrindo esse espaço tão importante, um programa pioneiro, né, que a gente pode estar trabalhando com o Evangelho e outras pessoas possam ser alcançadas também através dessas entrevistas e através da sua vida. Amém. Deus abençoe a sua vida também. E pessoal, nós estamos chegando ao fim do Evangelho em Questão. Mas se você quer estar por dentro de todo ele, se você quer assistir a reprise desse programa e aos outros que já fizemos, minhas opiniões sobre alguns temas tratados aqui, entrevistas externas e muito mais, acesse nosso canal no YouTube, o Evangelho em Questão, nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram. Muito obrigado pela sua audiência e Deus abençoe você.